Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa live para falarmos um pouquinho de frequência vibracional, não é? Então, gente, como eu havia falado durante a semana, postei as perguntinhas, a gente vai falar hoje quanto que a nossa frequência vibracional interfere na nossa visão de mundo. Então, o que acontece, gente? É bem interessante esse assunto, porque eu usei as perguntas para conectá-los no decorrer da semana com a escala de Hawkins, onde a gente tem as escalas de 20 a 1000, tá? Onde 1000 representa o padrão dos iluminados e 20, que é o padrão baixíssimo, que tem a ver com a nossa vergonha, tá? As nossas emoções, as emoções de baixo padrão vibratório, como a vergonha, a culpa, a apatia, todas elas nos trazem de volta muito mais disso. Então, uma pessoa que ela vibra na vergonha, ela sempre vai estar atraindo para ela situações que causem a ela a comprovação daquilo que vibra dentro dela. Consequentemente, ela vai estar sempre potencializando tudo isso, porque o nosso padrão vibracional é o que faz com que a gente tenha uma visão do que está à nossa volta, porque nós sempre vamos ter de forma ressonante mais daquilo que estamos vibrando. O que acontece? Quando eu coloquei as perguntas durante a semana para vocês, era para que vocês se avaliassem, para saber em que padrão vibracional vocês estão e para que eu pudesse medir, conforme as pessoas que responderam, o padrão das pessoas que me acompanham aqui também, porque o conteúdo que eu trago para vocês sempre ele é um conteúdo que tem a ver com o despertar consciencial. Então, se as pessoas estão vibrando num padrão muito baixo, elas não vão estar conectadas com esse assunto que eu trago aqui. Então, eu fiquei muito feliz com as avaliações que eu fiz ali do padrão com relação às respostas que as pessoas deram, porque isso me fez perceber que realmente isso que eu estou fazendo, que eu estou trazendo aqui para vocês, está fazendo diferença. Porque se não fosse assim, olá, vou dar oi para as pessoas que estão chegando. Se não fosse assim, vocês não estariam conectados comigo. Então isso é muito, muito gratificante para mim, tá? E eu me sinto muito honrada cada vez que eu faço essas avaliações, porque isso é um incentivo para mim continuar fazendo o trabalho que eu faço, tá? Mas vamos nós falar então das emoções, da escala da consciência de Hawkins. A escala da consciência de Hawkins foi criada já há algum tempo, justamente para avaliar o padrão vibracional das pessoas. Como é que ele conseguiu isso? Através de testes musculares, ele conseguiu estabelecer, então, o padrão vibracional das pessoas nessa escala que a gente usa, que é uma que eu postei antes ali com vocês, para que as pessoas pudessem se avaliar um pouquinho, tá? Isso que ele fez nos trouxe um mecanismo, uma ferramenta para que a gente pudesse também avaliar as pessoas, tá? E ajudá-las a entender o padrão vibracional delas através de perguntas, muitas vezes que a gente faz, através de testes. Então a pessoa começa a entender que se ela está vibrando na vergonha, na tristeza, na apatia, na culpa, ela está trazendo de volta muito mais disso para ela, não é? Ela sempre vai estar nesse fluxo de comprovações do padrão vibracional que ela está. Consequentemente, isso reflete na nossa visão do mundo. Como é que funciona isso? Se eu estou o padrão médio nosso da humanidade é 200 Hz, tá? A média é 200 Hz. Oscilando hoje abaixo disso, porque estamos num momento bem negativo do planeta, né? Mas a média é 200 Hz. Mas imagina se nós vibramos em 500 Hz, que é a média do amor,
tá? Pessoas que vibram no amor, elas sempre vão ter mais disso. Se eu estou vibrando no amor, o que que eu vou? Eu vou encontrar mais pessoas amorosas no meu caminho, eu vou encontrar situações mais amorosas para mim, eu vou trazer mais daquilo para mim. Uma pessoa que vibra na escala de 500 Hz, por exemplo, que é a frequência do amor, ela tem condições de transformar, a frequência dela transforma o meio que ela está. Ela consegue, só com a frequência vibracional amorosa dela, transformar o campo vibracional das pessoas, contamina o ambiente. E contaminação boa é essa, né, gente? Então, o que acontece? Por que eu falo sempre aqui com vocês? Eu falo nas postagens, eu falo nos conteúdos que eu compartilho, da questão da frequência vibracional. Nós só temos aquilo que vibramos dentro de nós. Então, a visão que nós temos do mundo tem a ver com aquilo que eu vibro dentro de mim. Então, se eu vibro dentro de mim dor, se eu vibro dentro de mim vergonha, medo, insegurança, qual é o mundo que eu estou vendo? Eu vou estar vendo sempre um mundo que vai comprovar tudo isso que está vibrando dentro de mim. Eu vou ver um mundo inseguro, um mundo violento, um mundo triste, um mundo apático. Então, quando eu trouxe esse assunto para cá, que eu fui instigando vocês no decorrer dos dias, com as perguntas e tudo mais, era pra gente falar da importância do meu padrão vibracional para mudar a visão que eu tenho do mundo. A partir do momento que eu mudo a minha frequência, que eu entendo como é que isso acontece, porque tem maneiras de eu entender. Porque normalmente quando a pessoa está muito negativa, quando ela está num padrão muito negativo, ela não consegue perceber isso que eu estou dizendo. É como se ela tivesse uma barreira. Então eu falo, você tem que mudar a sua frequência vibracional, você tem que se ver de outra maneira. Quando eu falo isso, a pessoa tem uma barreira, ela não consegue. Ela demora muito para entender isso tudo que eu estou falando. Ela não se dá conta dos hábitos que ela tem até de falar de maneira negativa. Porque ela já está tão acostumada naquele padrão negativo que todas as palavras que ela emana, sem se dar conta, são negativas. E quanto mais ela emana palavras negativas, mais ela está trazendo aquela frequência vibracional negativa para ela. E, consequentemente, está vendo o mundo de forma negativa. Então, o que acontece com isso, gente? Alguém aí me perguntou, ainda durante a semana, a respeito das perguntas e da frequência vibracional. O que se faz para mudar a frequência vibracional? Então tá, eu identifiquei que a minha frequência vibracional é o medo, que é 100 Hz, ou é a tristeza, 75 Hz. Como eu mudo isso? Aí nós vamos entrar num processo de eu tenho que me conhecer. Eu tenho que aprender a olhar para dentro de mim, identificar tudo isso e de uma forma mais que clara, a musiquinha, tô com música aqui, e de uma forma mais que clara, assumir o que tem dentro de mim e o que tem que ser resolvido. Se eu tenho registros de medo no meu inconsciente, eu tenho que tratá-los e transformá-los em registros que me tragam segurança. Se eu tenho tristeza dentro de mim, eu tenho que encontrar esse registro de tristeza e trabalhar de verdade tudo isso, tá, gente? Então, olha só. A gente está vivendo, eu já tenho falado muitas vezes aqui para vocês e hoje eu vou falar muito mais disso, porque esse era o objetivo dessa live. Falar do nosso momento de transformação que nós estamos passando. E o quanto essa transformação vem de dentro de mim para mudar a minha visão de mundo. Isso só vai mudar. Esse mundo que as pessoas buscam, esse mundo novo que está se configurando, ele só vai realmente se manifestar para nós se nós mudarmos a nossa frequência vibracional.
E não existe, gente, nenhum segredo oculto nisso tudo que eu falo. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho a chave disso, eu tenho o segredo daquilo. Gente, não existe isso. É você com você mesmo, tá? A partir do momento que eu me entendo como ser humano que sou, como filho da fonte criadora, que eu sempre falo aqui, eu vou então entrar num processo de aceitação que nós não estamos aqui, que nós estamos aqui, não somos perfeitos, estamos aqui para evoluir. A partir disso, quando eu entendo isso, eu me coloco numa outra posição diante da fonte, diante do universo, da energia, e essa posição vai fazer com que algo mude em torno de mim, que as situações comecem a mudar, porque eu me abri para mudar minha frequência vibracional. E aí eu vou começar a me trabalhar. Agora, se vocês me perguntarem assim, existem outras maneiras de se trabalhar? Muitas, infinitas maneiras. Aceitação, decretos, meditação, alinhamento. Quando eu alinho a minha mente, o meu coração, e eu tenho uma congruência com tudo isso, eu começo a ver as mudanças que começam a acontecer em torno de mim. Dessa forma, o que acontece quando eu olho o mundo, aquele mundo que eu sempre vi negativo, inseguro, eu passo a olhar, ali não mudou, o que mudou foi a minha visão, a maneira como eu estou vendo. Eu olho e eu vejo um mundo seguro, eu vejo um mundo que está vibrando diferente. Só que isso está vindo de dentro de mim, da minha mudança vibracional. Então, a pergunta é, gente, quem é que não quer um mundo melhor? Quem é que não quer poder olhar para o mundo, esse mundo que nós estamos, e ver que ele é um mundo seguro? Que ele é um mundo onde vibra mais amor e menos ódio. Um mundo que tem condições de vibrar a paz. A paz, por exemplo, é 600 Hz, gente. É quase lá nos 1000 que é a iluminação na escala de Hawkins. Então, gente, é muito, muito importante isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, da frequência que a gente vibra. Quem aí sabe qual é a sua frequência vibracional? E quem aí se autoavaliou e sabe aonde está vibrando? Acima de 200 Hz, abaixo de 200 Hz. Quem já se avaliou? E isso é estável? Ou eu posso... Porque nós estamos no mundo dual, tá? Então eu posso estar vibrando agora 500 Hz. Mas daqui a pouco eu dou uma baixada, porque somos humanos, estamos suscetíveis a situações que podem baixar a minha frequência vibracional, tá? Mas e o que eu faço quando baixa a minha frequência vibracional? Eu sei identificar? Eu sei identificar, por exemplo, aconteceu algo... eu tive uma discussão. Eu estava vibrando 500 Hz, mas é um mundo dual, tá? Eu estava no 500 Hz e eu automaticamente me coloquei numa situação que não dependia de mim. Foi desagradável. Eu deixo a minha vibração baixar? Ou eu posso usar esse meu padrão vibracional de 500 Hz de amor para mudar o padrão vibracional dessa discussão e automaticamente ajudar a pessoa que tentou se indispôs comigo e eu com ela? Como é que a gente faz isso, gente? Estando sempre, sempre nos observando. O que nós temos que ser? Nós temos que ser os observadores do nosso processo vibracional. Estarmos sempre conectados com isso. Então, isso se torna tão evidente depois de um tempo que a cada situação que a gente vive, a gente já sabe como vai reagir. A gente tem escolhas, nós sempre podemos fazer escolhas. Então, que nem eu falei antes, eu posso escolher. Se eu fui atacada e eu estava numa vibração alta, eu posso escolher se eu quero
deixar minha vibração baixar, ou se eu posso usar minha vibração alta para mudar essa situação. Isso acontece com todas as nossas coisas diárias, as coisas externas, porque eu fiz uma pergunta que eu fiz, que as pessoas me responderam que deu ali 40% e 60% não, 40% sim, era: os ambientes externos influenciam no seu humor? Então as pessoas responderam ali, 60% respondeu que sim. Como é que, se eu estou no meu alinhamento, eu estou nisso que eu falei para vocês, numa vibração alta, como o ambiente externo vai influenciar no meu humor? Aí eu estou me permitindo. Aí é um momento que eu tenho que olhar para dentro de mim e descobrir se aquilo tudo que eu imaginei que estava aqui no alto não tinha algo ainda que eu não tinha resolvido. Como é que eu fui pego por essa vibração? Como é que o ambiente externo influenciou no meu processo vibracional? Então, é isso que eu preciso, que eu gostaria, sim, que eu quero muito que vocês comecem a fazer, comecem a se observar. Se observem, busca dentro de ti a tua essência. Quando nós buscamos a nossa essência, quando nós nos permitimos isso, automaticamente a gente começa a mudar o padrão vibracional em torno, dentro de nós e em torno de nós, porque o nosso padrão vibracional ele se expande. Quando ele se expande, que ele vai vibrando cada vez mais alto, ele vai crescendo cada vez mais. E automaticamente esse mundo todo que eu falei para vocês ali no comecinho, a nossa visão de mundo muda. E quanto mais eu mudo a minha visão de mundo, mais eu estou manifestando esse mundo que eu quero realmente viver. É um período nosso de escolhas, gente. Nós podemos fazer escolhas. Desde sempre nós podemos fazer escolhas. Mas esse período é muito mais evidente, porque aquilo tudo que a gente fala da questão do despertar consciencial, que é o foco do meu trabalho, nesse momento é muito mais importante. Eu posso escolher ficar vibrando numa frequência baixa e eu posso escolher vibrar numa frequência alta. Se eu escolher vibrar numa frequência baixa, mesmo que seja inconsciente, de certa forma, eu vou estar colaborando para não ter o mundo que eu quero manifestar. Agora, se eu escolho vibrar numa frequência alta e eu me trabalho para me manter nessa frequência, eu estou co-criando para manifestar aquele mundo que eu quero viver. Alguém aí perguntou como podemos saber a nossa frequência vibracional? Nos avaliando. O que eu tenho na minha vida? Eu tenho alegria, eu tenho harmonia, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde. Se eu tiver tudo isso, eu estou vibrando numa vibração alta. Se eu tenho na minha vida discórdia, mau humor, doença, escassez, brigas, discussões, onde é que eu estou vibrando? Uma frequência baixa. É muito simples, gente. Então, aquilo tudo que eu falei para vocês ali da escala de Hawkins, de técnicas, que eu falo muitas outras vezes também, a gente não precisa de nada disso. A gente só tem que aprender a se observar. E o que a gente faz, por exemplo, tô gostando que vocês estão interagindo comigo, eu acho bem legal. O que a gente faz quando a vibração baixa? Aí é bem legal, né, gente? Olha só, o que a gente faz? Percebi que eu estava numa vibração alta, aconteceu um episódio, minha vibração baixou. Como é que eu mudo essa frequência vibracional? Instantaneamente, como é que eu consigo fazer isso? Bem simples, gente. Conexão, tá? Conexão. Como é que a gente faz isso? Se conecta com a tua presença divina. Vocês têm o comando da vida de vocês e de tudo que vibra em vocês. Então, quando a gente se conecta com a presença divina da gente, que é muito simples, é só dizer: eu sou. Eu sou a única presença atuando nesta situação, mudando a minha frequência vibracional. Eu sou a ativação do meu poder. Eu sou. Eu sou
a elevação do meu padrão vibracional. Gente, esses decretos, essas palavras que eu falei aqui para vocês, elas são mágicas. Vocês têm que assumir isso. Quando a gente assume isso, a gente tem esse poder. A gente não... Quando a gente não tá livre de cair a nossa frequência vibracional. Mas a gente tem o poder de mudá-la. A gente tem o poder de mudá-la instantaneamente. Sempre temos escolha. Que é isso que eu falei antes. Eu posso escolher ficar no negativo e eu posso escolher ficar no positivo. Tenho certeza que vocês vão querer escolher ficar no positivo, porque quem não quer viver bem? Quem não quer ter paz de espírito? Quem não quer dormir bem à noite? Quem não quer estar rodeado de pessoas que vibram esse padrão também? Pessoas que estejam em paz. Quem não quer um ambiente familiar harmonizado? Todos nós queremos. Quem não quer olhar para fora e ver que esse nosso mundo está mudando? Ver o mundo de forma diferente. Olhar para as pessoas e ver a amorosidade nas pessoas. Quem de vocês consegue fazer isso? Vocês já se testaram? Quem consegue olhar para o outro? Porque todos nós temos amor dentro de nós e muito amor, tá? Quem consegue olhar para o outro e ver o lado bom do outro e potencializar isso no outro? Quem aí já testou isso? Vocês não fazem ideia do quanto isso é maravilhoso, gente. Assim, ó, quando a gente se entende como um fractal da fonte, filho do Criador, a gente consegue olhar para o outro, mesmo que... Sabe que as pessoas, elas criam uma crosta em volta delas, né? Elas criam isso, né? Até como um mecanismo de defesa, tá? Normalmente as pessoas que são muito agressivas, as pessoas que são muito negativas, as pessoas que são vítimas, elas têm uma insegurança tão grande dentro delas, um medo tão grande, que elas criam essa coraça. Agora, quando a gente desenvolve essa capacidade de ler as pessoas, de poder olhar para a pessoa e ver que aquilo tudo que ela está mostrando, aquela agressividade, aquilo tudo, por trás daquilo tem um coraçãozinho ali cheio de amor, que só está precisando de alguém que olhe para ela diferente, a gente consegue curar essa pessoa, ajudar na cura dela, ajudá-la a se olhar de uma forma diferente, ajudá-la a tirar aquelas camadinhas que ela tem e deixar a essência dela vibrar. Tá? Então, façam esse teste, comecem a olhar para as pessoas e vejam a amorosidade nelas, projetem a amorosidade para as pessoas. Projetem amorosidade em tudo que vocês fizerem. Eu falei da nossa visão de mundo, né? Então, gente, olha só. Se eu projeto, emano amor para minha família, emano amor no meu relacionamento, emano amor no meu trabalho, emano amor para os amigos, emano amor para os vizinhos, emano amor para o meu bairro, para a minha cidade e expando tudo isso a nível global. Em que frequência eu vou estar me ativando? Cada vez mais eu vou estar elevando meu padrão vibratório e automaticamente vou estar contribuindo para essa mudança, para ter essa visão de mundo diferente. Agora, vamos falar do contrário, porque tem algumas pessoas que chegaram agora. Agora, se eu emano discórdia na minha família, o que acontece? Se eu sou aquela pessoa que está sempre implicando com o vizinho, ou tô sempre implicando com o colega de trabalho, ou tô sempre falando negativo das pessoas, não consigo olhar com amorosidade, como eu falei antes. Eu olho para a pessoa, já vem um julgamento. O que é que eu estou criando e manifestando? Porque se eu faço isso em casa, no trabalho, no vizinho, no bairro, o que eu estou emanando para o mundo?
O que que eu vou ter de volta? Gente, isso não é difícil de entender. Eu não preciso falar de técnicas, de ciência, de pesquisa, nada disso. Isso é muito simples. Então a gente tem que parar um pouquinho, respirar e pensar um pouquinho o que que eu estou emanando para o mundo. O que eu quero de volta para mim? Se eu quero realmente atingir um estado de equilíbrio, de harmonia, de amorosidade, eu tenho que passar a emanar isso. Se eu quero, vamos ser bem prática, eu quero ter prosperidade. Isso é uma coisa que as pessoas, no decorrer da semana, assim, no meu trabalho, é o que mais as pessoas buscam, tá? A prosperidade para o ser humano é algo conectado muitas vezes às coisas, tá? Por quê? Porque é a coisa material. Então a prosperidade para eles é isso. Aí quando eu começo a trabalhar com as pessoas, tá? Nessa questão, e eu as trago ao entendimento do que é essa prosperidade de verdade, o que é a prosperidade? A abundância, a riqueza. Eu estar harmonizado com a minha família, eu ter uma saúde que me dê energia, que eu esteja sempre bem, e eu ter liberdade, liberdade de fazer escolhas, tá? Então eu começo a trabalhar com as pessoas e eu as trago para esse padrão vibracional. Aí, com o passar do tempo, que elas começam a entender isso, que a mudança vibracional delas acontece nesse processo, elas começam a olhar o mundo de uma forma diferente, tá? Elas olham para esse mundo de uma forma diferente e elas começam a se conectar com aquilo que está dentro delas de verdade. Então, elas passam a valorizar mais a família, valorizar mais a saúde delas e a irem realmente em busca da tão sonhada liberdade. Elas passam a fazer isso. Então, elas se desconectam desse mundo, dessa materialidade toda e buscam dentro delas a essência. Esse processo, muitas vezes, não é um processo fácil, gente. Mudar padrões que a gente tem desde a infância, que vem junto com as crenças, com o sistema que nós fomos criados, com o que o mundo nos colocou, tá? A questão da materialidade, do ter e não do ser. Então, muitas vezes não é fácil. Eu não vou dizer para vocês, não vou mentir aqui para vocês, porque não é nem minha cara, né? Não é fácil às vezes, tá? É muito doloroso e as pessoas têm uma resistência inicialmente. Por quê? Porque essa resistência está no inconsciente. Então a gente tem que ir trabalhando a pessoa, ajudando ela de uma forma diferente. Porque o que acontece com isso? O que eu estou conseguindo nessa troca que eu faço com a pessoa? Eu estou elevando o padrão vibracional dela. Então, quanto mais pessoas de padrão vibracional elevado eu tiver em volta de mim, mais a gente está expandindo aquilo tudo que a gente quer manifestar, que é um mundo muito melhor do que esse que nós estamos hoje, tá? Um mundo que nós realmente queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso, que eu tenho neto também, né? Neta. Então, isso tudo, gente, é só nos observarmos, olharmos para dentro de nós. Aí, uma pessoa me perguntou ontem, tá? Quando eu postei as perguntas, me fez uma pergunta assim: tu vai ensinar a fazer alguma coisa pra gente mudar de frequência vibracional? Daí eu pensei, será que eu vou ensinar? A questão não é ensinar, gente. Não é isso. O meu trabalho é facilitar, tá? O meu trabalho é despertar as pessoas, despertar o poder que existe dentro delas. Esse é o meu trabalho de verdade, tá? Então, eu ensino tudo. Eu ensino técnica, ferramenta, meditação, ajudo as pessoas nesse processo. Mas tem uma coisa que é fundamental, tá? A pessoa tem que aprender a fazer sozinha isso tudo, tá? Eu facilito, mas eu não faço milagre.
Eu facilito o caminho das pessoas para elas chegarem a um nível que elas tenham independência, que elas tenham liberdade e que elas sejam mestres do caminho delas, adquiram maestria. Isso eu faço. Aí sim, como é que a gente muda um padrão vibracional e nos conectamos com algo muito melhor e muito maior, tá? Como é que a gente faz isso? Primeira dica, e muito importante, aprender a respirar. Quantos de vocês sabem respirar? Quantos de vocês há muitos anos não respiram? Aquela respiração curtinha. Quantos de vocês há muitos anos não inspiram profundamente? Primeira dica, respirar. Segunda dica, tá? Que é algo assim que... meditação. O que é meditar para vocês, gente? É fechar o olho, se alinhar, ficar zen, nada disso. O que é meditar? É se conectar, gente. A gente pode se conectar de olhos abertos. Um momento que eu me permito, que eu digo, eu me conecto com a fonte criadora, eu me conecto com o meu eu sou. Eu estou conectada, eu estou alinhada. Esse comando alinhou. Esse comando sozinho já te alinha. Feito isso, respirou, te alinhou através de um comando que não precisa. Tem gente que gosta de olhinho fechado. Eu faço meditações assim também. Mas não é necessário quem não é acostumado. Porque a pessoa que não é acostumada a meditar, ela tem mais dificuldade ainda porque ela quer mais resistência, né? Então, quando eu falo que através de comandos tu pode te alinhar e entrar num novo padrão vibracional, aí a pessoa já tá mais relaxadinha, né? Aí sim consigo o que eu quero, que é a atenção dela, a conexão dela comigo. Respirou, alinhou, decreta o que tu quer. Decreta a mudança do teu padrão vibracional. Como eu falei antes com os decretos do eu sou. Eu sou a única presença atuando nessa situação. Eu sou a mudança do meu padrão vibracional. Faça isso por hábito. Feito isso, nós temos que criar uma outra coisa muito importante para essa mudança vibracional. Porque isso aqui eu já mudei no mental, né? Com esses decretos. Como é que a gente muda aqui? Eu tenho que me sentir nessa frequência vibracional nova. Para que isso aconteça, eu tenho que criar uma congruência. Então, as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha postura, elas têm que estar alinhadas com esse padrão vibracional. Uma pessoa com padrão vibracional harmonizado e elevado, ela não sai xingando ninguém no trânsito. Por pior que seja a situação, ela não vai chutar o gato vizinho. Tá? Então a gente precisa criar uma congruência. Ela não vai entrar numa discussão com o marido. Vocês devem estar ouvindo barulho, né? Terminou as eleições aqui, eu moro num local mega movimentado, tá? Então tem carreata pelas estradas, ruas da cidade aqui, tá? Por isso que tem barulho. Isso que eu tô no espaço dos fundos do meu apartamento aqui, que ele dá pra rua, né? Eu já vim pra cá, pro fundinho, porque eu não queria ver barulho, mas acho que não resolveu muito, né? Mas faz parte, tá? Então, gente, a gente tem que criar uma congruência com aquilo que a gente realmente quer manifestar, tá? Então, isso não tem muito mistério, tá? Então, essas pessoas me perguntaram o que fazer, o que se faz é isso, tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse mundo novo que está se configurando aí. Nós estamos passando por um processo, gente, já falei algumas vezes aqui, que é de transformação. A gente está finalizando um ciclo, tá? A nível planetário, a nível de sistema e a nível humano também, tá? Esse ciclo que nós estamos finalizando, ele é muito importante. Nós estamos entrando numa década onde muitas coisas, inovações tecnológicas vão acontecer. Mas é uma década também que nós vamos estar sendo testados mais do que diariamente, tá? A gente está sendo testado a cada instante, a cada pensamento que nós temos, tá? A cada milésimo de segundo, eu diria assim.
que acontece com isso? Esse mundo novo que está se configurando para nós, a gente vai se inserir de acordo com o nosso padrão vibracional em uma realidade. Tá? Então, se eu estiver vibrando, por exemplo, se eu estiver nesse período agora que a gente tem, tá? Dessa década, se eu trabalhar minha frequência vibracional, eu vou me trabalhando daquele jeito que eu falei para vocês no começo, tá? Me observando e usando aquelas diquinhas que eu dei. Eu vou me trabalhando. Automaticamente a minha visão de mundo vai mudando, eu vou começando a ver um mundo diferente, vou atraindo isso tudo para mim, tá? E eu vou me inserir numa realidade mais leve, mais harmonizada, mais construtiva, certo? Isso é o ideal, tá? E como eu disse antes, gente, não é fácil, mas tem que começar de algum jeito, tá? Tem que começar. Agora, se eu continuar nesse padrão que eu estou, da competição, da dor, do medo, da insegurança, da inveja, da negatividade, eu vou configurar para mim uma realidade e é nessa que eu vou me inserir. Então, aquilo tudo que é doloroso hoje, ele só vai ser potencializado. Então, aquilo que vocês acham que é ruim hoje, vai ser bem mais doloroso lá na frente, tá? Então, nós temos a chance, a oportunidade de mudarmos de verdade através disso tudo que eu disse para vocês, de nos observarmos, nos autoavaliarmos, tá? Mudarmos essa frequência vibracional e construirmos um padrão novo para nós, para um mundo novo, para os nossos filhos, para todas as pessoas à nossa volta. É só aceitar, gente. Não é difícil. A gente só precisa aceitar que essa mudança já está acontecendo. A gente tudo está se afunilando para isso. As pessoas hoje as pessoas que eu trabalho, as pessoas que chegam a mim, as pessoas estão passando por um período de muita desestrutura, tá? Emocional, psíquica, tá? Elas estão acordando. Eu diria que é mais ou menos isso. Elas estão começando a acordar. Só que elas estão acordando numa situação que elas não se entendem. Porque estudar a espiritualidade, estudar energia, entender-se como seres multidimensionais, nunca nos foi dito. Isso tudo está começando a acontecer agora. Eu, Ana Luísa, desde os 6 anos de idade, já me entendia assim. Eu nunca vi o mundo como as pessoas viam. Eu sempre tive uma permissão, entre aspas, eu interagia com as realidades paralelas, com os seres, com os espíritos. Eu sempre fui assim, desde criança, desde os 6 anos, tá? Eu acho que é por isso que eu faço hoje esse trabalho que eu faço, tá? Pra mim, sempre foi natural. Eu sempre me vi de forma diferente. Eu nunca vi o mundo como as pessoas normais veem. E continuo não vendo. Pra mim, o mundo é diferente, o mundo não é isso aqui, o mundo é aquele outro todo que eu tenho acesso, que eu interajo, eu já interagia desde criança, as informações que eu tenho dos mentores, daqueles que me acompanham desde a infância, e muito do que eu trago para vocês aqui tem a ver com o que eles me passam, tá? Então eu sempre vi diferente. Depois eu fui estudar, eu fui fazer cursos, eu fui me preparar para poder conversar de uma forma diferente com as pessoas. De uma forma que eu procuro uma linguagem simples para conectar as pessoas, para que isso não seja doloroso para elas, esse entendimento de que nós não somos isso aqui. Nós não somos esse corpo físico, nós não somos só aquele espírito, como se a gente aprende no kardecismo, tá? Nós não somos na igreja católica, morreu, vai lá, vai pro purgatório, não, é muito diferente, tá? Então eu tento explicar para as pessoas a visão na totalidade do que é ser multidimensional, de que somos só energia, frequência vibracional. Estamos vestindo uma roupagem aqui, que temos uma essência.
Essa essência ela foi toda desmembrada e hoje a gente vive aqui um fractalzinho. Nós temos outros fractais em outras realidades, vivendo outras vidas, que é o que eu trago no curso Realidades Paralelas, né? Que muitas pessoas me perguntaram o que era, que é o entendimento de tudo isso, tá? Então, isso para mim é natural. Falar dessa maneira, ver o universo, os multiversos, ter esse entendimento para mim sempre foi natural, está na minha essência. Desde sempre, tá? Agora, como eu passo isso para vocês? Eu sempre procuro essa forma que eu disse, de uma forma um pouco mais leve, porque tem que expandir a mente de vocês. Porque senão as informações não caem. Então eu vou aos pouquinhos, eu vou abrindo essas frequências e vou expandindo e vocês vão começando a entender. As pessoas que vêm a mim passam por esse processo, aí chega por um tempo assim que a pessoa realmente um dia acorda e tem esse entendimento. E essas pessoas que estão chegando, que eu estou falando, são as pessoas que não tiveram nada disso. Elas não tiveram nenhuma base. Então a pessoa acorda do nada, acordou vendo um espírito, acordou, espírito entre aspas, acordou vendo um ser, alguma coisa. Vocês fazem ideia do pavor que a pessoa tem? Vocês não imaginam que as histórias que as pessoas me trazem, tá? Aí até eu explicar tudo, daí vai indo, mas a pessoa não aceita, daí tem as crenças religiosas no meio disso tudo. Aí tu vai trabalhando com muita calma, com muita tranquilidade, com muita serenidade, e a pessoa vai se alinhando, vai entendendo, vai se resgatando, vai saindo daquele processo que ela tava achando que já era psicótica, porque começa a ver coisa, né? Começa uma medicação e é só uma terceira visão um pouco mais aberta que aconteceu ali, gente. Isso às vezes chega a ser engraçado, porque depois do processo todo eles riem junto comigo. A gente dá muita risada junto. Então, gente, isso se chama despertar. Tá? Todos nós estamos nesse processo, uns um pouco mais, outros um pouco menos, tá? Despertar da consciência. Esse despertar da consciência é o que nos traz essa condição de fazermos essa opção. Em qual vibração eu quero estar? Eu quero vibrar no negativo ou eu quero elevar meu padrão vibracional e me inserir numa realidade muito melhor da que eu estou vivendo hoje? Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Como mudar a minha visão de mundo através da minha frequência vibracional. Eu imagino que vocês captaram tudo isso, então se eu mudo minha frequência vibracional, automaticamente eu vou ver o mundo de uma forma diferente. O mundo que eu quero. O mundo que eu quero, eu, Ana Luísa, é um mundo onde as pessoas vibrem muito mais amor, muito mais harmonia, muito mais equilíbrio, onde as pessoas tenham níveis iguais, onde exista abundância para todos. Esse é o mundo que eu quero. Agora eu pergunto para você, qual é o mundo que você quer? Qual é o mundo que você quer deixar para o seu filho, para os seus netos? Sabendo de tudo isso que eu falei, que nós vamos ter um avanço tecnológico incrível agora nessa década. Sabendo que nós vamos passar por coisas não muito legais também. E que quanto mais eu sair do negativo, mais leve isso vai ser para mim. Então nós podemos construir e manifestar um mundo muito melhor, nos unindo nisso tudo. Então o que eu busco sempre com as pessoas é essa união. Quando nós nos unimos, quando saímos da competição, quando nós saímos do negativo, quando a gente olha com amorosidade para o outro, para o processo do outro, para a situação do outro, eu estou mudando isso. Então é isso que eu busco, tá? E eu quero muito pessoas que agreguem tudo isso, que venham agregar junto comigo tudo isso, que vibrem tudo isso, para que a gente possa expandir toda essa frequência aí e vamos transformar as coisas. Eu vou deixá-los, tá? Fiquem com Deus e vibrem na sua frequência divina do Eu Sou. Eu vou deixar a live gravadinha ali no IGTV depois, tá? Eu aprendi a salvar, tá? A última eu não consegui, agora eu aprendi, tá?
Aprendi a salvar, vou deixar lá, porque algumas pessoas talvez não tenham conseguido me acompanhar desde o começo. Eu vou deixar ali, depois vocês podem compartilhar, vocês podem ver de novo. Amanhã eu vou estar fazendo uma meditação, tá? Só que eu vou fazê-la pelo Facebook, depois eu vou compartilhar com vocês ali o horário. É uma meditação de ativação, então, de mudança de frequência vibracional, tá? Então, eu vou fazer pelo Facebook porque eu consigo ficar um pouquinho mais. Eu nunca sei o período, porque eu me concentro, me conecto e às vezes passa do período e o Instagram corta, né? Então, amanhã, finalzinho do dia, tá? Não sei o horário, imagino que é um horário mais ou menos assim, que é o horário que o pessoal tá mais desprendido, consegue se conectar. Nós vamos fazer uma meditação juntos, tá? Essa meditação é uma meditação que ela faz parte do programa das terapias multidimensionais que eu uso. É uma meditação muito, muito, muito legal, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ela traz um processo de desprendimento das frequências negativas, aquelas que eu falei no começo, tá? Então a gente desprende o medo, insegurança, escassez, dor, tristeza, tudo isso a gente desprende do campo vibracional de vocês, tá? E aí a gente já faz a mudança vibracional. Então eu já insiro novas frequências em vocês, para quem estiver conectado comigo, claro, né? Insiro novas frequências vibracionais e vocês elevam o padrão vibratório assim, ó, rapidinho, tá? Então, aguardo vocês também amanhã, tá? Mas eu vou compartilhar o horário depois, tá? Um beijo bem grande pra vocês, fiquem bem. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que vocês continuem conectados comigo as próximas vezes também, tá? Beijo.